E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 2º ano. E o conteúdo, Zoologia Quinidários, aula 1. Isso aí, amores, a gente vai agora começar o filo dos quinidários, esse grupo de animais que a gente já falou um pouquinho nas aulas do Zoom, mas como nem todo mundo estava, não sei porquê, a gente vai deixar gravadinho aqui e aí tu vai poder ver, rever, dar pause e assistir várias vezes se precisar. Amorizinhos, o que a gente estava vendo? Primeiramente, o primeiro filo na zoologia que nós estudamos foi o filo dos poríferos, das esponjas, que são esses animais mais simples, que não têm órgãos, não têm sistemas, não têm sistema nervoso, não se movimentam. Já os quinidários vai ter um salto de evolução. Antes a gente ver as características gerais, embriológicas, anatômicas, vamos ver quem são esses bichos. São animais que a gente convive diariamente porque nós moramos no litoral. Então todo mundo que já foi à praia provavelmente já se deparou com uma água-viva. Tomara que tenha se deparado com uma água-viva na areia, infelizmente a pobrezinha já morta. Porque se a gente se depara com um quinidário enquanto a gente está no mar, ele vai estar ativo e aí a célula que dá nome a esse filo pode te afetar. Por que eles se chamam quinidários? Porque todos eles, já vamos falar um pouquinho de cada um, possuem tentáculos e nesses tentáculos possuem células que se chamam quinidoblastos ou quinidócitos. Analia, não entendi. Calma, a gente já vai anotar, já vai escrever o nome deles, o nome dessas células. Mas o que tu tens que saber é que essas células contêm um filamento urticante, tóxico, que quando encosta na nossa pele causa essa sensação de dor. Alguns quinidários são mais nocivos e podem até levar à morte, dependendo da espécie, e outros só um pequeno desconforto, ok? No nosso litoral é bem tranquilo porque todas as espécies que tem lá não costumam causar grandes problemas à saúde. Quem são exemplos dos quinidários? Por exemplo, nossa amiga água-viva, que tem várias espécies espalhadas por todo o mundo. Tem água-viva que é o mais comum, né, de água salgada, mas também tem de água doce. Então, uma pergunta que se faz bastante: os quinidários pertencem apenas ao ambiente marinho? Não, tem espécies de água doce, né? Tem as caravelas são bastante interessantes porque são animais coloniais, então quando a gente está vendo, não estamos vendo apenas um animal, mas estamos vendo vários unidos, cada um com a sua função. No caso das caravelas, não é normalmente, assim, comum de se ver no nosso litoral de Florianópolis, mas nos últimos anos tem acontecido delas aparecerem. E um contato com uma caravela, que costuma ter um flutuador pequenininho, se comparado a algumas águas-vivas, mas muitos metros de tentáculos, se esses tentáculos entrarem em contato contigo, sim, podem às vezes até se tu desenvolver uma alergia ou algo do tipo, tu pode acabar indo parar no hospital porque pode dar complicações neuronais e complicações respiratórias, então tem que tomar cuidado com elas. Nós temos também as anêmonas, para quem assistiu o Nemo, todos nós já provavelmente assistimos, né? São esses animais de vida fixa que, observa, assim como as caravelas, assim como as águas-vivas, tem esses tentáculozinhos em torno da boca. O que é interessante da anêmona é que ela não costuma ser a fonte de alimento de animais, porque por causa dessa proteção. E o Nemo é um dos animais que é um clownfish, um peixe palhaço, é um tipo de anemonefish, tem outras espécies também, que tem um muco na volta do corpo especial que faz com que eles sejam protegidos dessa toxina. Então eles vão viver numa relação amigável ali com as anêmonas, porque ao mesmo tempo que eles têm abrigo e proteção, porque nenhum animal vai querer comê-los, porque antes de comê-los teriam que entrar em contato com a anêmona, e eles ficam limpando os resquícios de alimento que a anêmona pode juntar entre os tentáculozinhos. Só que sim, existem muitas anêmonas sem nenhum peixinho vivendo ali em simbiose. A gente tem as hidras, que elas são mais compridinhas, com os tentáculos aqui na volta da boca. O interessante da hidra é que ela tem vida fixa, só que em situações de que ela precisa de alimento, ela vai se movimentar por cambalhotas. Então aqui tá os tentáculozinhos, aqui tá o corpinho, e aí ela projeta essa parte dos tentáculos para baixo e vai se movimentando por cambalhotas. Aqui, inclusive, a gente tá vendo uma hidra mãe
com uma hidrinha filha surgindo por brotamento, que nem acontece com os poríferos na reprodução assexuada. E a gente tem aqui o outro exemplo da vespa do mar. A vespa do mar, galera, parece uma aguinha viva, só que olha o tamanho dela em relação aqui ao olho humano. A vespa do mar é um quinidário minúsculo que vive em algumas regiões da Oceania, como na Austrália, e que se ela entra em contato com uma pessoa, ela pode levar à morte. Então tem alguns locais que é proibido entrar no mar sem a proteção. O que é proteção? É o corpo todo coberto, porque se esse animal entra em contato, as células vão tocar na pele humana e pode causar um problema sério, levar à morte, tá bom? E além desses que não está aí, mas que é super importante também, são os corais. Os corais que estão em determinadas regiões do litoral, que são a base da cadeia alimentar, são microquinidários que vivem em colônia, que formam estruturas gigantes, que eles têm capacidade de calcificar e por isso dão essa resistência. E os corais, eles vão ter mini tentáculos, vão ter uma boquinha, muitos deles vão ser inofensivos, mas a gente não pode tocá-los, porque quando a gente toca, como eles são muito sensíveis, eles perdem aquelas partes que a gente está tocando e leva muito tempo para reconstituir. E os corais são excelentes marcadores de poluição ambiental e de aquecimento global. Por quê? Porque eles vivem em simbiose, que é essa relação harmônica com uma alga que cresce neles, que é a fonte de alimento deles, é super sensível ao aumento da temperatura do mar. Então, se aumenta 1 grau esse mar, essa região, essas algas elas vão morrendo e aí a gente chama de clareamento dos corais, porque quando a alga morre, é o que dá cor viva no coral, ele vai ficando esbranquiçado. Quanto mais branco for um coral, menor é a qualidade dele. E isso significa que ele vai estar em processo de decomposição, na verdade, de morte. Então, isso é muito delicado, o aquecimento global. Um dos principais afetados são os corais e as algas que vivem ali em simbiose. E essas algas e esses corais costumam ser a base da cadeia alimentar dessas regiões. Então, é bastante importante essa paradinha aí. E aí, meus amores, pra gente acabar esse primeiro vídeo, a gente vai voltar aqui no primeiro slide e falar um pouquinho das características embriológicas, porque todos os animais que a gente vai estudar a partir de agora terão características embriológicas super importantes. O que a gente vai ver em relação à quantidade de tecidos embrionários? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O que significa? Que quando a gente estudou a embriologia, nós já estudamos isso juntinhos aqui, a gente viu que tá lá o espermatozoide, o óvulo, junta-se, forma o zigoto, vai se multiplicando, formando várias fases, mórula, blástula e tal, até que acontece o aparecimento dos tecidos embrionários. E são 3 tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, na gente, nos mamíferos, animais superiores e muitos outros animais. No caso das águas-vivas, eles não chegam a desenvolver os 3 tecidos embrionários, ficam apenas em 2. Tem um momento que nós também só formamos 2 tecidos. Então, eles são considerados diblásticos ou diploblásticos. São os animais, tem que prestar atenção e tem que anotar. São os animais de todos os animais que iremos estudar que terão essa característica. Então, tem que ficar bastante atento por eles serem diblásticos. A partir do próximo grupo já serão todos triblásticos. E que tecidos que eles têm? Anota aí, eles têm só a ectoderme e a mesentoderme, que a gente já estudou lá na embriologia, que é quando a mesoderme e a endoderme são uma coisa só. Depois, nos outros animais, esses tecidos iriam se diferenciar. Aqui, esses tecidos já vão se transformar nas estruturas do animal já adulto, nos órgãos e sistemas. Então, eles são diblásticos. Outra característica importante embriológica para a gente concluir esse vídeo. Eles serão animais que vão ter simetria radial. O que significa simetria radial? As esponjas também tinham esse tipo de simetria, que estou eu no meu quadrinho, eu vou desenhar aqui para ti. Vou desenhar a esponja e vou desenhar a água-viva. Sim, a Ana Lia consegue desenhar uma água-viva. Se eu consigo desenhar uma água-viva, qualquer ser humano neste planeta consegue desenhar uma água-viva. Esta é uma esponja, um animal muito difícil de desenhar, e a água-viva. O que significa simetria radial? Significa que as estruturas, que ela não tem nem órgãos e sistemas, só tem células, né? Mas as estruturas
se espalham radialmente de maneira equilibrada. Ou seja, para eu ter duas esponjas iguais, se eu cortar o meio e ter duas partes iguais, ou cortar uma água-viva e ter duas partes iguais, o que eu faço? Eu vejo aqui a parte superior dela, que é circular, ou vejo aqui a água-viva, pode ser a parte inferior dela, coloco ela de barriguinha para cima, digamos assim. E se eu passar aqui no ponto do meio, seu corpinho, tipo uma pizza, eu consigo ter duas partes iguais. É bom que eu tô cortando bem direitinho, né? Bem direitinho, só que não. Então, significa isso, que radialmente, se eu passo o corte no ponto central, eu consigo ter duas partes iguais, porque os órgãos e os sistemas se espalham de forma radial. E qual seria o outro tipo de simetria que os outros animais que veremos no futuro terão? Simetria bilateral, que é o caso da planária. A planária é um vermezinho que a gente vai estudar no próximo grupo, que ela tem esta carinha aqui, olha que fofa. É muito fofo uma planária, olha que fofinha a planária. Ai, que linda! Se eu consigo desenhar uma planária, todo mundo sabe desenhar uma planária. E como que eu consigo ter duas planárias iguais? Se eu faço esse corte assim, é que nem o ser humano. Para ter duas partes de um ser humano igual, só existe um local que eu posso cortar. Sendo que a gente sabe que não é perfeitamente igual, né? Que tem órgãos que só tem um lado, só tem no lado direito ou no lado esquerdo, tipo o pâncreas, o fígado, até o coração, que é levemente para a esquerda, mas é o tipo de simetria bilateral. Mas eu só tô comparando porque a água-viva ainda tem simetria radial. Onde isso está escrito, Analia? Está escrito aqui, ó. Ali, ó, são diblásticos com células urticantes, já falaremos, e simetria radial. Ok, meus amores, então essas são as características embriológicas e eu vou deixar esse videozinho aqui nas características embriológicas e apresentar um pouquinho como eu apresentei um pouquinho deles. E nos próximos vídeos nós veremos características anatômicas e fisiológicas. Beleza? Fechou? É isso aí.